Ei, você acha que as pessoas podem realmente mudar? Oi, eu sou a Simone Bruns, eu sou atriz, sou palestrante motivacional e sou celebrante de casamentos. Eu venho fazendo vídeos aqui falando de filmes que falam de amor ou de histórias de amor de pessoas famosas ou não famosas, mas hoje a minha pegada aqui é diferente, porque eu vou falar de um encontro que algum tempo atrás eu acharia praticamente impossível de acontecer, por elas serem de mundos totalmente distintos. Seria preconceito meu? Não, acho que não, porque elas realmente são de mundos distintos. Mas isso que eu achei mais lindo dessa história toda, porque é a prova de que as pessoas podem acrescentar o seu mundo no mundo do outro, podem enriquecer a vida do outro, mesmo sendo de mundos diferentes. De quem eu estou falando? Lúcia Helena Galvão e Anitta. Lúcia Helena, para quem não conhece, eu já venho seguindo ela, já acompanho ela já há muito tempo, sempre admirei os vídeos dela. Ela é filósofa, professora, escritora, palestrante, poetisa. Ela já escreveu muitos livros, escreveu peças teatrais, inclusive eu assisti. Helena Blavatsky dela, maravilhoso, o texto, a produção, a atriz, tudo maravilhoso. Ela também dá aula na Nova Acrópole, uma escola de filosofia, moda clássica, e realmente os vídeos dela são enriquecedores. Eu recomendo fortemente de você assistir se estiver querendo se aprimorar na filosofia e no autoconhecimento. E a outra pessoa, Anitta. Quem não conhece a Anitta? Anitta é uma cantora, compositora, empresária. Ela é uma artista, uma das artistas mais proeminentes no Brasil. Canta estilo funk e pop e já ganhou vários prêmios, inclusive dentro do Brasil e fora do Brasil. E é justamente sobre esse encontro que a Anitta, é um podcast, que ela participou, chama Alma Talks. E a Anitta participou desse podcast falando um pouco do seu documentário, que ela fez um documentário há pouco tempo, contando essa mudança da vida dela, esse mergulho no autoconhecimento, e ninguém melhor do que a Lúcia Helena, para poder discutir e filosofar sobre isso. Eu vou colocar alguns trechos desse podcast, mas eu recomendo assistirem ele na íntegra, assistirem também o documentário da Anitta, que mostram bem como é a vida dela, como foi essa mudança. E até eu já vi alguns vídeos das pessoas duvidarem um pouco, acharem meio fake, mas eu acho o seguinte, qualquer filme que a gente assista, mesmo que seja ficção, a gente sabe que é ficção, esses filmes trazem uma proposta de fazer a gente refletir, de nos inspirar, de nos emocionar. E eu acho que a Anitta, ela fez esse filme com esse propósito. Ela realmente mergulhou nesse mundo de autoconhecimento e ela resolveu fazer um filme para inspirar as pessoas a isso. Então, mesmo que possa parecer, às vezes, um pouco fake, um pouco montado para um filme, eu acho que a proposta dela é válida. E eu acho que é válido realmente sempre que a gente quer engrandecer as pessoas e inspirar as pessoas. O que é felicidade para você? Conta pra gente. Hoje é diferente. Eu acho que, antes, quando eu nasci, eu era pobre, não tinha dinheiro, não tinha, era muito humilde. Eu pensava que quando eu tivesse dinheiro, ou se eu fosse famosa, se eu fosse igual às pessoas que eu via na televisão, eu ia ser feliz. Então, começou essa minha batalha na vida para ter essas coisas que eu achava que quando eu tivesse, eu ia ficar feliz. E à medida que eu fui conquistando uma ou outra, eu queria mais. De pouco tempo para cá, eu comecei a entender que não tem nada a ver com as coisas externas e comecei a mergulhar para dentro de mim para entender por que eu nunca estava satisfeita, por que nunca era o suficiente. E hoje, quanto mais eu vou aprendendo, eu estou começando, tem 2 anos e meio que eu comecei essa jornada. E quanto mais eu vou mergulhando, eu vou entendendo que ser feliz é aceitar a vida como ela é e lidar com isso de uma maneira
tranquila, com a certeza de que está tudo certo do jeitinho que deveria ser. Para mim, isso é a felicidade hoje, essa é uma satisfação. É uma aceitação. Uma não é isso? aceitação total. Existe uma frase que eu gosto muito de um pensador indiano chamado Swami Vivekananda, que ele diz que quando as coisas são o fim e Deus é o meio, nós estamos vivendo o materialismo. Quando Deus é o fim e as coisas são o meio, nós começamos a viver a espiritualidade. Então, as coisas são necessárias, fazem parte da vida. Não é mal que a gente busque coisas, mas mal é que isso seja o objetivo da nossa vida. A ideia é que a gente saiba se relacionar com as coisas, lidar com elas da melhor maneira possível, ter aquilo que é necessário, sim, buscar isso não tem nada de mal, mas que isso não seja o objetivo da nossa vida. Que nós tenhamos um objetivo no campo do ser, porque no final das contas é a única coisa que resta. Diante da morte nós estaremos com aquilo que somos. Como eu também venho há uns anos fazendo esse movimento de autoconhecimento, e eu acho que essa conversa delas inspirou bastante nesse sentido de as pessoas perceberem que às vezes a busca da felicidade realmente não é conquistar coisas. Não que seja errado, é legal também a gente ter coisas, a gente, né, batalhar e conquistar e subir na carreira, enfim. Mas a felicidade, a busca da felicidade, de preencher esses vazios, está dentro da gente. Em muitos momentos da minha vida eu simplesmente entrava num buraco muito profundo e eu ficava nesse buraco, eu chorava assim, parecia que era um bebê ainda que acabou de nascer. Era um choro profundo, um buraco profundo. Eu não via sentido na vida, assim. Tinha momentos que eu não via por que eu estava viva, sabe? Era uma coisa muito dolorida que eu não entendia. E depois de 2 anos para cá, quando eu comecei a mergulhar no autoconhecimento e a entender cada padrão, cada ciclo repetitivo da minha vida, cada buraco, aonde estava cada vazio, como eu conseguiria preencher, só eu comigo mesma conseguiria me preencher e me amar e me aceitar e me enxergar sem culpa, sem vergonha. E antes eu ficava muito querendo saber o porquê, o que está acontecendo, por que eu estou aí. Eu dava motivos para esses choros, né? É porque tal coisa aconteceu, é porque fulano fez isso comigo. Eu tinha muito essa mania de, porque fulano fez, Beltrano, nunca eu fiz, era sempre os outros. Como todo mundo. E né? hoje eu aprendi, nossa, quando eu comecei a aprender o quanto que eu fiz, eu fiquei, nossa, ó, eu mesma que estou escolhendo. Hoje eu acredito isso, que a gente mesmo é que cava os destinos da nossa vida, né? Ah, a gente tem mesmo. A gente tem essa mania, acho que a maioria das pessoas tem essa mania de colocar a culpa no outro, colocar a culpa nas coisas, a culpa no governo, a culpa na chuva que caiu lá fora. E em vez de a gente se olhar para dentro e assumir os próprios medos e desafios, não é fácil, mas eu me vejo isso muito agindo assim, e é por isso que de um tempo para cá eu tenho realmente me aprofundado também nesse autoconhecimento, porque só vai fazer mal para a gente mesmo, né? A gente não vai evoluir, a gente não vai crescer, e essa mania da gente pôr a culpa nos outros também, não é culpa minha, então não vou mudar. E a gente pode mudar, desde que queira, obviamente, mas a gente precisa assumir isso para poder fazer esse exercício de mudar. E chega ao ponto de não se acreditar que o ser humano possa mudar. Então, uma pessoa que nasceu colérica vai morrer colérica. Uma pessoa que não tem autocontrole vai morrer sem autocontrole. Se cria, é como se você engessasse a pessoa, não desse a ela a oportunidade de mudar. As pessoas hoje não acreditam que o ser humano possa mudar, que é um dos maiores privilégios que a gente tem, essa possibilidade de autotransformação. A gente pode mudar o quanto quiser. Né? Você poderia me dizer que os teus sonhos foram todos alcançados? E em caso negativo, quais são os teus principais sonhos agora? Da minha carreira, todos foram alcançados, até os que eu nem imaginava que poderia acontecer, aconteceu, sabe? Eu nem sonhava em muita coisa que aconteceu na minha carreira. Então, hoje, para mim, eu tenho sonhos pessoais. Sonhos de ter uma família minha, sonhos pessoais, de
estar mais tempo assim com a minha família e viajar muito tempo com todos eles, assim, ter momentos, criar momentos e memórias e criar uma família minha. Eu tenho esses sonhos assim de realizações internas hoje em dia. Ah, mas para ela é fácil falar, né? Ela é rica, famosa, milionária. E é fácil falar agora que ela vai querer viver uma vida mais tranquila com a família. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que justamente por isso para ela foi mais difícil, né? O buraco dela, esse vazio, era muito maior. Em proporções diferentes, eu acho que cada um também entra nos seus buracos, nos seus vazios. E sempre é válido a gente realmente entrar e mergulhar no autoconhecimento. Então, sonhos de carreira, hoje em dia eu tenho esses de fazer coisas mais espirituais e que dê muito certo. Um sonho meu de hoje é que esses mantras que eu escuto que me fazem tão bem, que tem esse poder de me elevar tão rapidamente, que eu consiga fazer o mesmo show que eu faço para 20 mil pessoas, mas dessa maneira, assim, todo mundo elevado e com essas letras que trazem, né, conceitos filosóficos tão profundos. Isso é um sonho, assim. Se isso se realizar, eu vou ficar, uau, que incrível, se isso puder acontecer e tal. Mas é um caminho longo, assim como foi para eu conseguir encher um lugar que eu encho hoje com as músicas que eu faço, vai ser para encher com esses outros tipos de música ou de trabalho. E essa postura dela de querer mostrar para as pessoas essa mudança dela, eu acho que isso é lindo, porque ela vai atingir essas milhares de pessoas que seguem ela. Talvez muitas não gostem, mas muitas vão se inspirar nela e perceber que elas podem também mudar. Elas podem ir em busca dos sonhos dela e da felicidade verdadeira. Tem um trecho do documentário da Anitta que é uma época que ela foi fazer uma viagem e escalar um topo aí de um pico, sei lá, grande. E o que eu achei muito legal, muito interessante de fazer uma reflexão é que as pessoas, todo mundo, inclusive ela no começo, ela queria chegar no topo. E as pessoas que estavam em volta dela achavam que ela não ia desistir, porque mesmo sendo difícil, ela não poderia desistir, ela não ia desistir porque ela é a Anitta. Mas ela chegou um momento que ela não quis mais, ela quis desistir. E eu acho válido isso, porque muitas vezes a gente não pode desistir de vez em quando. Às vezes parar, às vezes é a melhor opção em alguns momentos. E eu achei isso bem interessante e ela fez uma analogia isso com a carreira dela. Aquele dia eu me senti exatamente como eu me sinto na minha carreira. Eu queria descansar, estava me sentindo extremamente doente, cansada. Mas as pessoas em volta têm a imagem da Anitta tão clara na cabeça deles que não desiste nunca. Que esgota a si mesma até a última gota de energia para ser maior, para ir até o topo, para pegar mais e mais e mais. Que eles nem estavam acreditando. Qual o problema de desistir? Qual o problema de mudar de ideia? E eu queria ser livre. Eu comecei a repensar minha carreira, minha vida todinha. Eu gosto de viajar sozinha, de andar na rua, de andar sem segurança. Eu gosto de fazer amizade com gente desconhecida que eu conheço no bar. Eu gosto de dançar no meio da pista de dança. Talvez se a Anitta subir mais, a Larissa nunca mais vai ter esses momentos. E aí? O que a gente faz? Eu fiquei feliz por ela. Porque, na verdade, eu acho que às vezes desistir é exatamente o que a gente precisa para continuar. Mesmo que seja em outra direção. E a direção que ela tá indo é mais essa, de não precisar ficar sempre no topo. Como achar o equilíbrio dentro dessa pressa, dessa vontade de chegar lá? Na verdade, não é fácil, não é simples. E quando
Ainda que não sejam tantos compromissos assim que eu já tenho um número razoável de compromissos, que acaba, se a gente deixar, entra numa febre, né, de uma coisa atrás da outra. A ideia é que eu só vá a algum local se eu posso trazer alguma coisa de positivo para as pessoas, se eu acredito que ali eu vou conseguir transmitir alguma coisa útil. Se eu estiver esgotada, se eu estiver além do meu limite, ou se eu acredito que as condições não oferecem, não são boas para que eu ofereça alguma coisa, a ideia é saber dizer não. Então, criar uma trajetória onde eu possa oferecer alguma coisa útil. Eu sempre falo nas minhas palestras, eu conto uma história de uma frase que se atribui a Cícero, que ele dizia que um mau orador, todo mundo sai pensando nele. Nossa, como é bom, como fala bem. Um bom orador, todo mundo sai pensando em si próprio, ou seja, refletindo e querendo se transformar. Se eu não posso fazer esse papel de uma boa oradora que leva as pessoas às reflexões, leva as pessoas a um processo de autotransformação, é melhor não ir. Isso que a Lucilena falou, eu acho que é incrível, porque realmente é o que eu chamo de propósito. Eu no meu trabalho, claro que eu quero ganhar dinheiro, quero ser reconhecida, valorizada, mas eu quero ser reconhecida e valorizada pelo que eu estou fazendo para o outro, aquilo que eu estou acrescentando, inspirando as pessoas com aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou mostrando. Eu acho que para você fazer isso que eu fiz, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tem que ter um vazio muito grande, sabe? Para você nem pensar em você, só querer mais atenção, mais atenção. E eu acho que esse vazio meu era muito grande. E não importava o sucesso que eu fizesse. Nada preencher esse vazio, porque o vazio tá dentro, não tá fora. E a gente fica querendo preencher o vazio com coisa que tá fora. E aí, se amanhã eu perder tudo isso, eu vou ser feliz? É isso que eu quero testar. Eu quero testar, parar e falar assim, peraí, eu vou ter que aprender a ser feliz sem nada disso. Eu acho que é pra mim, é pra todo mundo. Eu quis fazer esse filme pra tentar falar pras pessoas que, tipo assim, você não precisa ser famoso, rico, pra você ser especial. Você não precisa ser rico e famoso para ser especial. Mas você pode também. Tudo é uma questão de equilíbrio. É uma questão da gente saber dosar, não se anular para atender a expectativa do outro, não se machucar para conquistar aquilo que você tanto deseja, porque você vai chegar ali e talvez você veja que não era aquilo que você estava querendo. Você não vai se preencher desse vazio. Eu sou muito feliz! Eu sou muito feliz! Eu decidi ser muito feliz, porra! Eu vou ser feliz mesmo que qualquer merda aconteça. Você não pode decidir ser feliz também? E por que você não tá sendo até agora? 1, 2, 3, 4. Essa parte do documentário, quando eu assisti, mexeu comigo. É bem no finalzinho. E eu acho que mexeu porque justamente eu estou nesse movimento já há um tempo de me autoconhecer e de decidir ser feliz. E você, depois de tudo isso, decidiu ser feliz? Me conta aqui as suas impressões, o que você achou, se você assistiu ou vai assistir o documentário e o podcast. Depois volta aqui, depois que assistir, volta aqui para me comentar. Eu espero que esse meu vídeo tenha inspirado também muitas pessoas a ir em busca desse autoconhecimento e de ser feliz. Um beijo no coração, muito amor para você e até o próximo vídeo.